Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição desse plantão glorioso. Algumas coisas nunca mudam, né? Vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Só o Botafogo é o único tetracampeão carioca. Certas coisas nunca mudam. Aliás, né, gente? Pelo amor de Deus. Um time para ser levado a sério. Não consegui ganhar desse time do Fluminense 5 jogos seguidos. Pelo amor de Deus. Isso quer dizer muita coisa. Que o Fluminense vai brigar por alguma coisa? Não, isso aí não vai nada. Mas que o Flamengo envelheceu, né? Não é mais o mesmo. E aí a gente tem que falar do Botafogo que se reforçar, legal esse elenco, se gastar aí, pelo menos trazer jogadores para fechar nessa primeira janela e incrementar na segunda, dá para brigar por coisas grandes, porque esse elenco do Flamengo já cansou, não chega mais em lugar nenhum, meus amigos. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso. Ó, deixa o seu like. Graças ao seu like o canal tá crescendo pra caramba. Ainda não chegamos a 55 mil. Eu espero que cheguemos hoje, agora. Conto com você comemorar aí esse fato de o Botafogo. Eles querem, né? Eles falam que não ligam, que não estão nem aí, mas o sonho deles é acabar com essa marca do Botafogo e nunca serão. Não vão conseguir, nem roubando eles conseguem ser tetracampeões. Agora vai ter que tentar de novo. Fica aí, mais 4 anos para tentar. Deixa o like no canal Gigante Glorioso, Twitter meu, @GuiCardoso84, Maicão também, Michael Martins com 2S, com 2T's, pra gente falar de Botafogo. Você viu aí na capa, né? Ficou no cheirinho. Não tô fazendo provocação a time nenhum aqui. Aqui é respeito, aqui é seriedade, tá certo? É o Luiz Castro, né? Cheirinho de que vai ter que trabalhar bastante nesse elenco do Botafogo para montar não um time, mas um elenco competitivo, né? Muita gente aí me perguntando, Guilherme, pô, 0-0 com Volta Redonda, tal, tô muito chateado, vem chamusca. Tem uma galera que perde a paciência assim com 2 segundos, né? Pediu chamusca de volta, enfim, essa galera no sense, né? A grande questão é a seguinte, o Luiz Castro ele precisava de um jogo-treino para conhecer esse time jogando, né? Até para poder visualizar formas em que determinados jogadores possam atuar, partes do campo em que podem render. Ele chegou a muitas conclusões só nessa partida, né? O Vitor Sá, por esse mero jogo-treino, a gente já viu que ele pode despontar e muito nesse Campeonato Brasileiro. É importante que o Vitor Sá atue nessa faixa realmente do campo, onde ele conseguiu atuar, especialmente ali no iniciozinho de segundo tempo e tal. Ele é um jogador que sabe fazer bem ali aquela ponta, aquele corredor, né? Então o Vitor Sá é um jogador interessante. O Piazon já nem tanto, né? Acho que o Luiz Castro vai ter que encontrar um lugar melhor para o Piazon do que pelo corredor, né? Não é um jogador tão veloz, tá? É um jogador técnico, não é veloz. É claro que o Nilton Santos hoje atrapalhou e muito, né? Atrapalhou e muito o desenvolvimento do futebol, toque de bola, enfim, mas não é justificativa e, na verdade, o resultado pouco importou, né? O 2-0 em cima do Volta Redonda, que foi feito até no terceiro tempo, né? Foram 3 tempos de 30 minutos, gol marcado pelo Romildo, outro pelo Luiz Fernando. O gol do Romildo eu vou destacar principalmente pelo Romildo, claro, né? É um jogador que está sempre sendo criticado como preguiçoso, como um jogador que não tem muita eficiência tática, tecnicamente é vagaroso, né? É um jogador que se destaca, né? Vem se destacando aí. Contra o Fluminense jogou bem, contra o Volta Redonda conseguiu fazer um gol de cabeça, né? Subiu bem, mas eu destaco o retorno da bola parada no Botafogo, né? O Saravia entrou hoje, né, no segundo tempo, e tá voltando aos pouquinhos, né, ganhando seu ritmo de jogo, mas pelo menos já deu para perceber que o Botafogo tem um jogador que sabe bater na bola para essas cobranças laterais, né? Então o gol do Romildo veio de uma excelente cobrança de falta do Saravia. Na Série B, o Botafogo campeão, não tinha ninguém para bater um escanteio. O Botafogo não tinha ninguém para bater um escanteio, meu amigo. A situação era braba, né? Então eu destaco pelo menos essa questão do Saravia, um jogador que sabe bater muito bem na bola. Então o Botafogo volta a ter um jogador para esse tipo de cobrança de falta, né? Laterais, cruzamento, chuveirinho para a área, isso é muito bom. E é claro, há coisas ali a se destacarem, né? Primeira partida do Patrick de Paula. Quem percebeu que o Luiz Oyama estava mais recuado, dando mais liberdade para o Patrick de Paula. É um jogador que naturalmente vai se destacar no Botafogo. Quanto mais liberdade o Patrick de Paula tiver,
sendo esse segundo homem do meio-campo, eu acho que o Botafogo tem muito a ganhar. É claro que com peças melhores ali para o Patrick de Paula poder tabelar, poder chegar mais na frente. Quanto mais peças de qualidade o Botafogo tiver no elenco, porque não adianta você tá jogando, a coisa não tá acontecendo e você vai lá e pum, Barreto. Pum, Luiz Fernando. Isso não adianta, né? Então, na verdade, o que aconteceu foi que o Luiz Castro precisava fazer o elenco rodar, até para não desgastar os jogadores que são titulares, né? Num campo pesado, né? A chuva estava muito forte enquanto acontecia a partida no estádio Newton Santos. Então foi mais para que o Luiz Castro pudesse conhecer esses jogadores no 11 contra 11, um jogo treino que foi importante para que algumas coisas fossem vistas, que podem funcionar muito bem. Eu acho que o Patrick de Paula como segundo meia pode funcionar muito bem. O Vitor Sá já deu um indicativo de que funciona muito bem nessa área do corredor, né? E o Piazon nem tanto. E Luiz Onyama como primeiro volante depende muito do sistema de jogo. Eu acho que quanto mais jogadores sabendo jogar futebol o Botafogo tiver no meio campo, é melhor. Tem que ter um destruidor de jogadas. No time do Luiz Castro, talvez não tenha esse destruidor de jogadas num time que precisa propor jogo, que trabalha sempre fazendo pressão. Vocês viram o Botafogo o tempo inteiro, né? Fazendo pressão ali no campo de ataque. Então, esse é um time que pretende estar sempre com a bola no campo de ataque, né? Então, a gente vai, aos poucos, vocês não esperavam que em menos de uma semana o Luiz Castro pudesse colocar a sua cara em jogadores, em um time com jogadores que nunca atuaram juntos e estão se conhecendo agora, né? Então, assim, tem que ter paciência, mas é claro que com uma comissão técnica inteligente, que tem muito claramente na cabeça um padrão de jogo e com jogadores que podem desequilibrar ao longo do campeonato, o Botafogo pode almejar coisas muito maiores. O resultado não diz nada desse jogo treino, tá certo, gente? Normalmente esses jogos não são nem transmitidos, né? Exatamente para que o torcedor não fique achando que é uma partida que vale alguma coisa. É uma partida que simplesmente serve para que o treinador tire algumas conclusões do que deve ou não deve fazer. Tá? Como teve transmissão da Botafogo TV, muita gente se equivoca aí nas análises, nas conclusões. O time é horroroso. Vai ter trabalho? Vai ter muito trabalho. Sem dúvida, vai ter muito trabalho. Enquanto o Botafogo não tiver 11 titulares novos, né, é claro que ele vai ter trabalho. A zaga teve alguns problemas. É que o time do Volta Redonda é muito frágil ofensivamente, né? Mas o Klaus estreou finalmente hoje, né? Não dá para você tirar uma conclusão do Klaus, né? É um time que não oferece muita ofensividade para que o defensor possa ser testado, né? Mas já deu para perceber ali que algumas potencialidades têm tudo para serem despertadas de uma melhor forma. A questão é que agora a gente tem aí um pouco mais de 7 dias para poder trabalhar um time titular que vai ganhando aos poucos aí a cara desse novo Botafogo para poder jogar contra o Corinthians, tá certo? A gente já falou dos possíveis reforços que o Botafogo pode trazer aí ainda nessa janela, ainda essa semana, mas independentemente de chegarem jogadores na próxima semana, eu acho improvável, a não ser que já venha com um ritmo de jogo absurdo, tenha acabado de jogar campeonato, né? Acho improvável que o Botafogo coloque no time titular um jogador que chegue essa semana. Seja o Lucas Fernandes, seja o lateral esquerdo que tá para vir, seja um outro meia, seja um centroavante, né? A não ser, repito, que já venha atuando numa sequência com grande ritmo de jogo. Enfim, o time do Botafogo base para o jogo contra o Corinthians nem atuou hoje, né? A gente já falou do time base contra o Corinthians, que é o Gatito Fernandes, Saravia, ou Canu, ou Felipe Sampaio e Carli, ou Felipe Sampaio e Canu. Enfim, eu acho que o Luiz Castro vai jogar com o Felipe Sampaio e Canu, pelo Canu ser canhoto, né? E por ser um pouquinho mais rápido. Você precisa de um zagueiro mais rápido. Claro que não se compara a técnica do Canu com o João Carli, mas eu acho que o Luiz Castro vai começar com o Felipe Sampaio e com o Canu. Na lateral esquerda, provavelmente. Hoje ele começou de Hugo, depois entrou o Jonathan. Bom, é difícil você definir quem vai ser o nosso lateral esquerdo, né? Talvez ele comece com o Jonathan por ter mais experiência. Não sei, né, qual vai ser o critério do Luiz Castro. Acho que esse treino, essa uma semana de treino vai dizer muita coisa para ele, né? O meio-campo do Botafogo está formado.
mesmo chegando o Lucas Fernandes, acho muito difícil o Chay não atuar como titular, né? Mas de repente o Botafogo pode mudar o esquema tático, né? Ou o Chay pode jogar caindo mais para a ponta, como ele fazia, né, quando chegou ao Botafogo. Quem não se lembra do jogo Botafogo e Curitiba na segunda rodada da Série B, o Chay estava jogando muito enfiado ali pela ponta esquerda e o Marco Antônio centralizado, né? Então o Marco Antônio estava centralizado e o Chay caindo pela ponta esquerda, porque o Chay é meia atacante. Para o Chay não é problema fazer essa função. De repente o Lucas Piazon centralizado, né? Ou o Luiz Castro trabalhar também num esquema de 4-4-2, com o Chay e o Piazon centralizados, e atuar com 2 atacantes. Então muita coisa pode ser dita. O Vitor Sá joga também como segundo atacante. Aí Erisson ou Matheus Nascimento vai ser uma escolha do Luiz Castro. Acho que o Erisson começa como titular contra o Corinthians, mas é a última semana de treinos aí que vai definir muita coisa. A gente espera que o Botafogo já conte com os 3 atletas, mesmo que seja para compor o elenco, estando com ritmo de jogo, que seja para compor o elenco para essa partida já contra o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro. Mais de 5 mil ingressos vendidos, né? A parcial aí estava dando quase 7 mil ingressos vendidos para Botafogo e Corinthians, isso que não abriu ainda para todo mundo, né? Apenas sócios torcedores, nesses primeiros dias, estão conseguindo fazer ali o seu check-in, tá certo? Expectativa de estádio lotado contra o Corinthians. Bom, vamos lá, falando de um possível reforço do Botafogo na parte da manhã, a gente falou do Marçal, como o Fernando Marçal atuou bem na vitória do Wolverhampton sobre o Aston Villa por 2-1. O Wolves está lá encostando na turma que está brigando pela Liga Europa, né? Por enquanto o Wolves está ali na 7ª colocação, com classificação para a Conference League, né? Liga da Conferência, que é uma espécie de terceiro escalão ali de torneio continental, né? Inclusive o PSV está na semifinal, o PSV do Zahavi, de quem eu vou falar agora, né? O Marçal foi muito bem e o Zahavi, PSV perdeu o jogo hoje, o Ajax botou a mão na taça, mas o Zahavi, o PSV perdeu por 3-1. O Zahavi foi o autor da assistência para o gol do PSV e, para quem não viu, o Zahavi foi o jogador do mês do campeonato holandês. Fez gol em tudo que é jogo, não poderia ser diferente também, né? Então, muita expectativa aí para que o Zahavi possa chegar o quanto antes, torcida do Botafogo queimando, secando o PSV, galera. Que é isso? Vocês também, hein? Para o cara chegar logo. Vamos lá. Se chegar logo, eu entro nesse time aí da secação também. Bom, meus amigos, agora vamos falar um momento zoeira, né? O momento zoeira. Essa camisa é sensacional, né, gente? Poucos clubes têm isso aqui, né? Grandes clubes do século. Essa camisa do Botafogo é de 2001. Nós tínhamos aqui o tetracampeonato carioca, né? E você viu aí na nossa capa uma camisa que inclusive foi a camisa de um jogo contra o próprio Fluminense em 2016. Tá lá, único tetracampeão carioca. O campeonato carioca hoje não vale absolutamente nada, né? Mas é um campeonato centenário que já valeu muito, né? E quando valia, o único tetracampeão é o Botafogo. Os caras perderam uma final pro Fluminense, meu amigo. Os caras querem botar terror em quem? A gente tá sempre falando aqui que no Campeonato Brasileiro tem 3 bichos papões aí, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Só que o Flamengo, bom, mostra que seu time tá envelhecido, né, cara? Jogadores que já não decidem mais. Pô, Davi Luiz, cara, Davi Luiz. Olha pro Davi Luiz, eu lembro só de uma coisa: 7-1, né, cara? Então, o cara chegou no Flamengo, o Flamengo não ganha mais nada. O que o Flamengo ganhava era Campeonato Carioca. Agora nem Campeonato Carioca os caras ganham. É vice de tudo que é torneio. Torneio festivo de Brasília, vice. Torneio, não sei o que, vice. Guanabara, vice. Carioca, vice. Pelo amor de Deus, não ganhou nem o Carioca. Dificilmente vai conquistar um torneio, meus amigos. Então a gente já fica ali, dependendo do nível de investimento que o Botafogo for fazer nesse Campeonato Brasileiro, a gente pode beliscar coisas grandes, porque bicho papão mesmo a gente está vendo aí, é o Atlético Mineiro, que se impôs diante do Cruzeiro, esse vai lutar para manter a sua hegemonia. Palmeiras e Flamengo, ainda acho que o Palmeiras está à frente do Flamengo, é bicampeão da Libertadores, tem um elenco aí também grande, né, para poder rodar jogadores. Mas o Flamengo, meus amigos, tô perdendo totalmente a fé, é a terceira força ali e o foco é neles. Quinta rodada, Botafogo e Flamengo, cara, tô confiante
para dar uma sapatada, dar uma sapecada, porque é um time que não consegue ganhar do Fluminense. Ah, meu amigo, esse time não pode ser levado a sério. Então, fecha esse vídeo tranquilo. Vocês estão ouvindo algum barulho? Ó, quando o Fluminense é campeão, há 10 anos que não é campeão de nada, né? Ó, cara, é sensacional. Barulho do deserto do Saara, ninguém, cara, isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso! Vamos dormir em paz hoje com o nosso tetracampeonato único garantido. Tá aqui, ó. Valeu, Fogão! Saudações alvinegras, vejo vocês amanhã. Fui!